foram bons tempos. Bons tempos, com certeza. Crescimento. Esta programação tem o apoio cultural de Restaurante Sabor Caseiro, localizado em anexo à ASP, aberto ao público de segunda a sexta, a partir das 11 horas, com cardápio variado de Felize por R$24. Quarta-feira, deliciosa feijoada completa. Quinta, costela sem osso assada com maionese. Sexta, filé de peixe sequinho. E ainda sobremesa e 6 tipos de salada. Marmitas a partir de R$14,50. E os pedidos podem ser feitos até às 10h30 no ar. 996 41 13 23. Entregamos para toda a região. Consultar taxa. Aluminoide, esquadrias de metal e alumínio, cercas e portões, portões de garagem de elevação, janelas e venezianas, corrimões e sacadas, grades pantográficas e o grande sucesso continua. Porta de garagem automática. Aluminoide há 29 anos fazendo serviços de qualidade na Estrada das Neves, 1485, na descida da Serra Direto com Jeremias, porque depois eu tenho mais um compromisso com a Beth, minha amiga vereadora. Aluminoide, a tradição e a Oi, Terê, qualidade tudo bem? Eu vou direto com Jeremias, porque depois eu tenho mais um compromisso com a Beth, minha amiga vereadora. Atenção, ouvinte, adquira já o seu exemplar da edição impressa do Jornal Liberdade. O seu informativo semanal, agora nas bancas, postos de gasolina e em vários pontos comerciais da nossa cidade. Ligue 3623-7356 e receba o seu jornal em casa. Ligue 3623-7356. Jornal Liberdade. Começa agora Liberdade Notícias. 12 horas, 4 minutos e certificando. Você está sintonizado na ZYM 597, canal 200. É a sua Liberdade FM. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2025. E a partir de agora, na rádio e na internet, você tem agora Liberdade Notícias com Vilmar Bittencourt. Lembrando que você tem o canal aberto aí para participar através do nosso WhatsApp 3633-5401. Vamos à previsão do tempo. Falando sobre tempo e temperatura, não podemos deixar de comentar que em São Bento do Sul teve aí uma situação de chuva de granizo na madrugada de hoje, né? Já vamos estar comentando, a Prefeitura Municipal, por meio do Departamento da Defesa Civil, está trabalhando para atender às necessidades das famílias que passaram por uma necessidade. Já nós vamos estar comentando sobre esse assunto. Mas agora vamos falar sobre os nossos patrocinadores deste horário.
Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. Esse é o apoio que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá, além da questão funeral, você tem todos os benefícios do cartão Laier para descontos no comércio local. E também tem o apoio ortopédico, muito importante. Uma necessidade temporária de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma bengala. Você que é associado à Laier, você tem essa situação ali para você estar se socorrendo. Ainda hoje, num dos grupos de WhatsApp ali, alguém estava, eu precisava de ajuda, fui lá e não recebi, mas não recebeu, porque não é associado. Agora, se você é associado e não sabe disso, liga lá para a equipe do Joel, 3626-2568. É muito mais do que um plano funeral, é um plano de assistência familiar. E se você não é associado, fala com a equipe do Joel, 3626-2568. É plano de assistência familiar Laier. Ainda dá tempo de pedir a sua marmita. Ali no restaurante Sabor Caseiro, que é aberto ao público, servindo buffet livre e também com entregas de marmitas. Aberto ao público em geral de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h30. Manda um alôzinho ali para a cozinheira para a Andréia, ali no comando, as cozinheiras e também para o nosso pessoal da entrega. Aquele abraço para você receber na sua casa. 99641-1323. Repetindo, 99641-1323. É o restaurante Sabor Caseiro, parceiro aqui do Liberdade Notícias. Mais pontual que um lorde britânico, estamos aqui, 12 horas e 9 minutos, com a convidada desta quinta-feira para a nossa entrevista, vereadora Terezinha Dibas. Bom dia, boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Vilmar, boa tarde a todos que nos acompanham e estamos aí para participar dessa entrevista neste dia de hoje. Então, Terezinha Dibas prontamente atendeu ao nosso pedido para estar participando aí desse bate-papo, contando aí algo do que de onde veio Terezinha Dibas, de que maneira que está, que entrou na política, enfim. Então, vamos conhecer um pouco você, talvez eleitor, eu votei nela, eu conheço, mas a pessoa Terezinha Dibas, de onde veio, de onde começou Terezinha Dibas? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não podia deixar de atender esse teu convite, né? Porque lá na nossa juventude nós participamos juntos do movimento jovem da Igreja Católica de Oxford, o grupo Mojox, né? Sim. E eu lembro bem dos primos, né? Era o Vilmar, o irmão Vanderlei, o primo Altair e o primo Célio, né? Era o quarteto lá quarteto que participava lá. E nós tivemos grandes amigos, fizemos grandes amizades naquele período todo e fizemos muitas ações sociais pela igreja, muitos eventos, e isso acaba ficando gravado na nossa memória, né? Então, também por isso, né? Deixa eu até vou puxar algo que a nossa juventude, da década de 80, 83 ali, né? Ela puxou bastante essa vertente política, não exatamente esquerda, quer dizer, eu e Luiz Carlos Pedroso, Paulino, acabamos vertendo para a esquerda, né? Depois eu parei, né? Mas enfim, daí teve também Jacinto Pokrivieski, você também entraram. Então, a nossa juventude, ela aprendeu a fazer política dentro da igreja. Exatamente, saíram grandes nomes, né? Pessoas que vieram para a vida pública sendo candidatos, pessoas que foram para a vida pública exercendo outras funções nos governos municipais e também estaduais, né? Então era um grande grupo, né? Lembro também que nós participávamos na época do drama do Calvário, e, enfim, né? Foi um período muito bacana. Mas respondendo a tua outra pergunta, quem é Terezinha Dibas, né? Então, eu sou nascida na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, vim para São Bento do Sul aos 8 anos de idade e só então que eu comecei a estudar. Então, quando eu saí do primeiro ano escolar, sem ter ido para creche ou para jardim, como era chamado na época, eu saí do primeiro ano escolar com 9 anos de idade. Então, eu era uma menina grande, perto dos outros alunos que estavam ali com 7 para 8 anos ainda, né?
E desde então eu nunca mais parei de estudar. Fiz faculdade de Ciências Contábeis, fiz faculdade de Direito, agora eu atuo na área do Direito, né, já há 15 anos, e desde 2005 eu comecei também na vida política, né, participando de partido político, mas não tinha sido candidata, até que em 2020 fui candidata pela primeira vez, me elegi, fiquei com a 5ª votação maior aqui da cidade, né? E agora na reeleição fiquei na 2ª suplência. E daí por ajustes no governo municipal acabei assumindo também. Tá, vamos lá. Primeiro mandato, Terezinha Vivas chegou lá, não conhecia nada, começou a se movimentar, buscar conhecimento, que eu sei que tu é muito disso, buscar subsídio, né? Fez um mandato espetacular que eu acompanhei, né, de certa forma, e foi líder do governo nos últimos 2 anos, é isso? Nos 4 anos eu fui. Nos 4 anos. Uhum. E a posição de líder do governo, ela te permitiu conhecer a fundo a máquina pública, a prefeitura por dentro. Então, qual foi a análise do primeiro mandato do Tomazini, então, da Terezinha, né? Análise que eu faço, né? Então, eu penso que o Dr. Tomazini tem feito um mandato bastante promissor aqui em São Bento do Sul, ele tem atendido as necessidades da cidade, mas eu sempre dizia, enquanto líder do governo, e agora nesse 2º mandato também continuo com o mesmo pensamento, que sempre dá para fazer mais. Existem coisas que precisam ser ajustadas, existem coisas que precisam ser atendidas, mas a gente não pode fechar os olhos e não enxergar tudo o que foi feito. E na minha última fala no ano passado, e também no discurso de posse neste ano, eu fiz questão de lembrar grandes feitos dos últimos 4 anos da gestão passada, que foi a regularização do plano diretor, a questão da regularização do transporte público, né, fazer a licitação, que era algo bastante tempo pendente, a licitação das funerárias, que também foi resolvido, a questão do georreferenciamento que foi feito na cidade. São serviços, esses 4 que eu citei aqui em especial, que a comunidade não vê, não é palpável, mas eles são de grande importância para que o município possa se desenvolver. E daí, na situação que as pessoas conseguem enxergar a obra que é vista, né, a UPA, né, é um grande feito também, era um sonho de mais de uma década, né, e aconteceu na gestão passada. A questão da pavimentação, que é um programa bastante grande, falta muito a ser feito ainda, mas foi feito bastante, né? A questão da sede da Secretaria de Obras, para quem já foi no espaço onde a sede de obras está, é um local extremamente insalubre, pequeno, não reúne condições de abrigar nem as máquinas, muito menos as pessoas que estão lá. O espaço que as pessoas têm lá para fazer as suas refeições no meio-dia lá é um local totalmente apertado, inapropriado, totalmente, né? E agora essa sede está prestes a ser inaugurada, mas é uma obra que começou na gestão passada, né? Então, a questão do PROCON, que conseguiu adquirir o imóvel próprio, porque o PROCON, ao longo dos 20 anos, mais ou menos, de existência aqui em São Bento do Sul, ele mudou 8 vezes de sede, né? E isso é complicado, porque o consumidor, quando ele precisa, ele não sabe mais aonde ir, né? Não saber aonde vai buscar o benefício. Exato. E agora tem o local definitivo, né? Então, a questão do posto de saúde central, agora recentemente, que foi através do governo federal, a vinda de recursos para fazer mais um posto de saúde lá na Vila União, entre o bairro Cruzeiro e o bairro Oxford, né? Está em andamento. Está em andamento. Né? Então, são conquistas que a gente precisa enaltecer, e fora a rotina do dia a dia. E como você me perguntou se eu tomei conhecimento da máquina pública, bastante, porque na condição de líder do governo eu estava 2, 3 vezes por semana dentro da prefeitura, nas secretarias, verificando o que eram os projetos, qual a finalidade, para ter um aprofundamento de cada matéria que ia para a Câmara de Vereadores, né? Então, foram 4 anos de grande aprendizado mesmo. E o Dr. Tomazini, acredito que vai continuar fazendo um mandato bastante interessante. Vejo que o primeiro mandato foi bastante técnico, esse segundo mandato é um pouco mais político, e aqui eu não estou dizendo que um é pior do que o outro, não é isso, são mandatos diferentes, né?
e daqui, né, ao final desta gestão, é que poderá ser analisado as duas gestões deles, mas eu acredito que serão de grande importância para a cidade. Com certeza. Falamos aí, foi falado aí a respeito da pavimentação. De repente houve uma revolução da pavimentação, mas sempre a pessoa que não recebeu reclama. Ou a pessoa que recebeu, porque tem que pagar taxa, porque isso, porque aquilo, sabe? Né? Está havendo essa regularização do saneamento, né? Isso. E as pessoas estão recebendo lá e estão descobrindo que tem a taxa do esgoto. E estão abrindo a boca desse tamanho. Né? Mas é bom salientar que isso sempre existiu. É uma regularização federal, né? É uma regularização federal que recai aqui. Né? Exatamente. Então, nós vivemos em sociedade, né? E para viver em sociedade nós temos regras que precisamos cumprir, né? E uma delas é o bem-estar das pessoas, né? Então, aquilo que eu faço, ele vai influenciar na vida do meu vizinho, o que o vizinho faz vai influenciar na minha vida e assim por diante, né? Então, o saneamento básico ele é extremamente importante e tem uma determinação de ordem federal mesmo, né? Que no início dos anos 2030, né, as cidades, né, precisam estar com 90% do seu espaço, do seu território cobertos por saneamento básico. Né? Esse também foi um grande feito. Né? Nós tínhamos em torno de 24%, 25% há 4 anos atrás e agora já passou de 50%. Né? Então houve um avanço. Né? E lembrando que o saneamento básico começou aqui em São Bento do Sul, lá na gestão de 2006, 2008, né? Naquela gestão, né? Naqueles anos que iniciou as primeiras tubulações ali do esgoto, né? Do saneamento básico. Né? Então, se continuar nesse ritmo, São Bento do Sul não vai ter problema nenhum em alcançar os 90% lá em 2030. Certo, isso aí é algo que é federal e, além de tudo, é uma necessidade do ser humano. Agora, 2 assuntos que eu gostaria de pautar com você, que eu acho muito pertinente, você, primeiramente, como vereadora e como mulher. Procuradoria da Mulher. Procuradoria da Mulher, ela foi instituída aqui em São Bento do Sul em dezembro de 2021, no finalzinho do primeiro ano da gestão passada, e eu tive a oportunidade de assumir os 2 primeiros anos. Então, era uma novidade, era algo que precisava ser implantado aqui na cidade. E o que fazer? Né? Não existe uma cartilha dizendo você faz assim, você tem que fazer esse programa, aquele programa. Cada município decide aquilo que vai fazer. E nós começamos lá na época, então, com palestras, porque o nosso grupo lá, que eram naquele primeiro momento a vereadora Carla e a vereadora Zuleika, junto com os assessores e assessoras, nós entendemos que a gente não podia só atender aquela mulher que já está enfrentando um problema de violência. A gente tinha que trabalhar na prevenção. E decidimos fazer palestras nas escolas. Então, é importante que se diga, né, que essas palestras elas são feitas de forma voluntária. Não existe obrigação dos vereadores e assessores em fazer essas palestras. Não existe remuneração, continua sendo assim, né? Mas nós fizemos e a cada ano a gente atendia ali em torno de 1.000, 1.100, 1.150 alunos. E este ano nós já atendemos, né, a procuradora nessa gestão é a vereadora Kátia, e já foi atendido mais de 1.300 jovens com as palestras. Né? Então a gente vai em todas as escolas de 9º anos e faz a palestra dizendo quais são as violências. E é interessante porque a maioria dos jovens acha que a violência é unicamente a física e a sexual. Não entende a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica como violência. E hoje em dia já se fala em violência política também, né? Em relação à mulher, né? Alguma coisa no sentido assim de querer tolher a possibilidade da mulher estar nos espaços de poder, né? Então se fala nessa violência também. A gente foca mais nas outras violências e deixa um pouquinho a violência política de lado, porque nesse momento nas escolas não é o espaço para falar de política, é para falar do problema da violência doméstica, né? Então a gente tem esse cuidado. E além disso, lá na época, já nós implantamos também palestras nas empresas que nos chamam para fazer, a gente sempre está à disposição. Fazemos sobre assédio moral no local de trabalho também, que daí acabou sendo mais uma vertente, né?
e o abraço solidário, encontros com capacitação na Câmara de Vereadores, né? E essas atividades continuam. Nesse ano foi estendido ainda mais para os CRAS. Então, nos CRAS está sendo atendido também pela Procuradoria da Mulher e é bastante importante. Então, nas escolas, no ano, para as alunas em si, é isso? Não, nós fazemos para a sala toda, meninas e meninos juntos, porque daí a gente sempre fala que se houver respeito da menina para com o menino e do menino para com a menina, é o ideal. Porque se houver o respeito, não vai ter os problemas que a gente vai encontrar lá na frente. Então, né? nossos meninos estão sendo educados para não violência contra a mulher. Nós fazemos nas escolas municipais, estaduais e também nas particulares. Então, a gente pensa assim, que ao longo dos anos, em continuando este programa, todos, né, ou praticamente todos, porque alguns vão estar mudando de cidade, vindo de outras cidades, né, mas todos os nossos jovens vão passar por essa palestra da Procuradoria da Mulher. Que bom, isso é muito importante. E no CRAS, você está falando com as mulheres em situação de risco? Isso. No CRAS, daí são com as mulheres que já fazem parte dos programas do CRAS, né? Então, a gente marca um horário, vai lá, faz a apresentação da palestra, e no CRAS tem algo diferente, porque daí muitas vezes ali estão mulheres, e infelizmente a maioria delas, que já estão vivendo uma situação de violência ou já viveram uma situação de violência. Então, existe muito depoimentos. É um momento muito rico de troca de informações e de experiência. Mas, Terezinha, agora, sem ser a pergunta, mas uma colocação. Eu vivencio isso no meu dia a dia, com conhecidos, com pessoas próximas, mas é inadmissível uma mulher ser agredida, levar um tapa, levar um grito, ser humilhada publicamente ou mesmo pessoalmente e continuar um relacionamento. Mas aí a gente tem que entender também o outro lado, né? Porque sempre tem dois lados, né? E nós vamos falar agora da dependência financeira, da dependência afetiva, e porque a violência ela não começa no primeiro encontro, né? Via de regra, você começa um relacionamento que é muito bacana, e nas palestras nós falamos, né? Aquele momento de princesa, né? Que tem todas aquele romantismo, e não que o romantismo seja errado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas aquela situação que é planejada, aí é errado, né? Então, no primeiro momento, é um relacionamento bem bacana, né? E depois começam as primeiras brigas, a primeira oportunidade que o homem chama a mulher de burra, que manda ela calar a boca, que não permite que ela administre nem o dinheiro que ela recebe do trabalho dela. E isso vai, aos poucos, crescendo. Lá num determinado momento acaba chegando na violência física ou sexual, enfim, que são o ponto final da situação. E a mulher, nesse tempo, lá nas primeiras situações, de repente, ela vai se acostumando. Você não pode sair, deixa que eu vou, você não isso, não aquilo, você não pode, fica em casa, fica quieta. E ela vai se acostumando com aquela situação e nem percebe que isso ali já é um início de violência. Lá na frente, ela acaba achando que ela mesma é a culpada. E daí vem esse outro problema, colocar na cabeça da mulher, conscientizar ela de que o culpado é sempre o agressor, nunca a vítima. Mas muitas vezes a vítima se coloca como culpado. E aí, muitas vezes esse agressor, ele vai lá, pede desculpas, quando chega no auge, né, pede desculpas, diz que não vai mais acontecer, e volta aquele momento de princesa. E esse ciclo vai se repetindo. Então, é necessário que haja uma conscientização para que isso não aconteça. Aqui em São Bento, e agora, se você me permite, vou dar um exemplo, claro que não vou falar nomes, né? Mas teve uma situação de um senhor que ele estava no 5º relacionamento, e essa 5ª mulher, então, procurou ajuda, e depois, ao longo do encaminhamento do processo, foi sendo verificado que as 4 companheiras anteriores passaram pelas mesmas violências que ela estava passando. E eram violências físicas, sabe? Então, e aqui eu não estou dizendo que se acontecer uma vez, vai acontecer sempre, né? A gente sempre tem que ter o agressor acostuma.
E o agressor também, aqui em São Bento, né, em Santa Catarina, tem um programa da Polícia Militar que é para conversar com os homens, porque muitas vezes eles foram criados nessa situação em casa e na cabeça deles está tudo certo. Eles não entendem que isso é errado. Então precisa alguém ir lá e mostrar para eles que eles estão errados. E a Polícia Militar tem um programa nesse aspecto que é bastante interessante. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci então. assim, você sempre assim. Não, temos que mudar, né? Mudar o conceito, mudar a mentalidade, porque mulher é tudo, primeiramente. Sem a mulher não existe continuidade na sociedade. E de mais a mais é ser humano. Sim. E precisa ser tratado, né, como um igual. Terezinha Divas, Casa do Autista. Casa do Autista. Então, é um projeto de lei que está na Câmara de Vereadores. Nós estamos conversando bastante a respeito dele. Como que funciona hoje aqui em São Bento do Sul? Nós temos a AMA, que é uma associação de pais e de alunos autistas, né? Então, a AMA, ela não é um ente público, ela é particular, é uma associação de pais de alunos de autistas, né? Lá no ano de 2005, São Bento do Sul já foi interpelado pelo Ministério Público e firmou um TAC, quando na época tinha um aluno autista e a família procurou então o Ministério Público porque ele fosse atendido da forma adequada. E desde então esse TAC foi sendo renovado, foi sendo incluído outros requisitos e até agora o TAC que iniciou lá em 2005 não foi cumprido integralmente. E agora o Ministério Público chegou no momento, e diga de passagem, são 20 anos, né, que precisa ser resolvido da forma como o promotor está pedindo, então, né. E qual que é o maior problema hoje para cumprir aquele TAC que iniciou lá atrás? É o atendimento na área de saúde. Né? Então, a parte pedagógica, a parte da educação as crianças, elas participam da sala de aula, elas têm a inclusão respeitada, né? Elas têm o contraturno eles chamam de AEE, que é o contraturno especializado para os atendimentos extras aos alunos autistas, né? Existe, se eu não me engano, são 17 polos aqui em São Bento do Sul, né? Não é toda escola que tem, são polos, né? Então, o aluno estuda numa escola e no contraturno ele vai para esse polo para ser atendido, então, por esses professores, né, que atendem o AE. Mas também tem a AMA, que também os alunos estudam de forma normal nas escolas e no contraturno acabam sendo atendidos pela AMA. Mas não existem todas as especialidades médicas, agora eu vou falar médica, as terapias, né? Acho que o termo mais correto é terapias. Não tem todas as terapias que devem estar sendo oferecidas a essas crianças e jovens. Então, essas crianças e jovens, elas entram numa fila geral do INSS, né? E elas ficam lá esperando aquela demora que o INSS tem para atender a todos nós, né? Porque elas entram na mesma fila. Com esse projeto de lei que está na Câmara de Vereadores e já com a contratação da equipe médica, equipe de terapias, né? De terapeutas, né? Essa fila do INSS, esses alunos que têm o autismo e que estão na fila do INSS vão ser retirados e levados para uma fila exclusiva desses atendimentos que a prefeitura agora, contratação municipal, né, vai atender. Então, o projeto inicial aqui tem 10 terapias, 8 já estão contratadas, ainda faltam 2, e eu não vou saber te dizer quais são as 2, né, não lembro agora. Então, essas crianças e jovens já vão começar a ser atendidas aí nos próximos dias nessa fila exclusiva para os autistas. 2 coisas boas vão acontecer. A fila exclusiva para os autistas, eles não vão ficar naquela fila grande lá do INSS, e a outra coisa boa é que as demais pessoas vão ter a fila reduzida lá no INSS, né? Existe, assim, uma preocupação muito grande de como vai ser feita a transição dos alunos que estão sendo atendidos pela AMA, né? E que eles também vão ser atendidos nessas terapias todas, né? Então, são mais terapias que estão sendo oferecidas, né? Mas ao pai que já tem o aluno que vai na escola e que depois no contraturno vai na AMA, ele está preocupado
porque vai ter uma mudança. Daqui a uns 2 anos, mais ou menos, vai ter inclusive uma mudança de espaço físico, que está sendo construído uma casa do autista. Nessa casa do autista vai ter inclusive espaços sensoriais lá, com simulações de eventos climáticos, de avião, de carro, de trânsito, enfim, né? Então, eu vejo com bons olhos isso, né? O que a gente precisa é ter uma conversa clara, transparente com todas as pessoas envolvidas, para que ninguém seja prejudicado, né? Não vão ser, né? Mas para que as pessoas entendam como que vai ser essa transição, né? E, principalmente, né, fazer essa transição da forma mais tranquila possível. Perfeitamente, Terezinha. Vou dar um intervalinho comercial e em seguida vamos fazer só um repeteco aí para nós fazer o encerramento. Ok. Terezinha, por enquanto. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. O tempo passa muito rápido, Tere. É rápido. Eu pulei o comercial. Eu tenho que fazer ele meio... Aham. Sabor caseiro, localizado em anexo à ASP, aberto ao público de segunda a sexta, a partir das 11 horas, com cardápio variado de Felize por R$ 24,00. Quarta-feira, deliciosa feijoada completa. Quinta, costela sem osso assada com maionese. Sexta, filé de peixe sequinho. E ainda sobremesa e 6 tipos de salada. Marmitas a partir de R$ 14,50. E os pedidos podem ser feitos até às 10h30 no ar. 996 41 13 23. Entregamos para toda a região. Consultar taxa. Aluminoide, esquadrias de metal e alumínio, cercas e portões de garagem de elevação, janelas e venezianas, corrimões e sacadas, grades pantográficas e o grande sucesso continua. Porta de garagem rolo automática. Aluminoide, há 29 anos fazendo serviços de qualidade. Na Estrada das Neves, fio 485, na descida da Serra Alta. Fone 47 3633 4950. Aluminoide, a tradição e a qualidade que você já conhece. Você já parou para pensar no impacto da saúde e do movimento na sua vida? Uma caminhada, uma pausa O espeto e a Kombi. no fim do dia. Eu vi aqui agora. O importante é se cuidar. E o rádio é um grande parceiro nessa A Linda Cia fez um baita de um trabalho na assistência social. motivação. A Linda Cia? Aumente o Já Não lembro de ter conversado com ela já. há uns 12 anos atrás, eu acho. Ela estava fora da cidade. Né? Mas ela fez um trabalho bem bacana. liberdade. 12h34, estamos de volta com a nosso bate-papo de entrevistas aqui. Ressaltando que apareceu aqui na nossa rede social o nosso amigo Vilmar Bueno Espeto. Grande vereadora, mandando um abraço para a vereadora aí. Abraço ao Espeto também, meu amigo. Pode falar de novo? Abraço ao Espeto, meu grande amigo também. Ok. E também a Linda Circonde. Parabéns, Terezinha, pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara de Vereadores. Sempre com muita responsabilidade, sensatez e honestidade. A Linda Cia, tive a oportunidade de ficar durante um período de 30 dias na Câmara de Vereadores, quando ela assumiu na gestão passada. Certo. Uma pessoa espetacular também. Um abraço para você, Linda Cia. Perfeitamente. Terezinha, para nós encerrar o nosso bate-papo, um apanhado geral desses 6 meses deste mandato. Então, nós estamos, né, no início de uma nova legislatura, embora a administração municipal tenha sido reeleita, mas é um novo período, né? E a Câmara de Vereadores, ela teve, então, uma mudança de 80%, né? Apenas 2 vereadores, que foi o vereador Luiz Pecente e a vereadora Zuleika, que se reelegeram, né? Eu estou como vereadora, mas eu fiquei na segunda suplência, né? E acabei assumindo porque o primeiro suplente, Josias Terres, voltou para a Secretaria de Educação, que eu acho que ele faz um trabalho espetacular, né? E eu ouso dizer aqui, eu tenho cuidado de falar a respeito do Josias, porque ele é meu cunhado, você deve saber disso, né? Mas eu ouso dizer aqui que São Bento do Sul poderá dizer assim, a educação antes e após Josias Terres, né? Dado a transformação que a educação tem acontecido na educação aqui em São Bento do Sul. Eu lembro que lá em 2021, 2022, né,
2021 principalmente, né, tudo fechado por causa da pandemia, né, e ele já começou vindo respeitando aqueles distanciamentos e fazendo que os alunos viessem para as escolas. Então, uma semana vinha a metade da sala e na outra semana a outra metade. Então, para não ficarem direto tendo só o acompanhamento online, né. E daí no ano de 22, a gente sempre falava, está sendo feito muita coisa, as escolas integrais, mas dá para fazer mais, né? A gente tinha essas conversas, né? E esse dá para fazer mais, que é uma coisa que eu sempre uso, dá para fazer mais porque nos anos seguintes ele conseguiu ser a melhor, né? São Bento do Sul conseguiu ser a melhor educação do Brasil, né? Então, de 30 a 100 mil habitantes, né? Primeiro lugar a nível de estado é uma coisa, agora a nível de Brasil é um grande feito, né? Então, por isso, acho que eu ouso dizer que antes e após Josias, a educação de São Bento vai ser conhecida no futuro, né? Mas na Câmara de Vereadores, né? Então, nós tivemos uma renovação bastante grande, pessoas que também vieram pela primeira vez para ser candidatos, né? E que esse início é sempre... num primeiro momento é de acabar se situando, de aprender, e agora, nos últimos 60 dias, aí eu acho que posso dizer dessa forma, os vereadores estão bem situados e sabendo qual é o papel que cada um deve cumprir. Existem as bandeiras partidárias, mas dentro da Câmara de Vereadores, via de regra, isso é deixado de lado para que os vereadores atendam à comunidade. É para isso que o vereador é eleito, né? Para trabalhar pela comunidade e não para fazer campanha partidária dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, eu tenho isso assim, bastante separado, né, na minha cabeça, né? E acho que vamos ter uma boa gestão aí, né, até agora sob a presidência do presidente Gilmar, né? Algumas mudanças importantes foram feitas na Câmara de Vereadores, outras situações precisam ter o cuidado, porque você não pode querer mudar tudo de uma vez só, porque essas mudanças elas precisam ser bastante conversadas sempre, né? E essas conversas eu acredito que tem acontecido na Câmara de Vereadores e cada vez melhorado. Dá para melhorar? Dá. E sempre eu vou dizer isso. Sempre dá. Terezinha, tanta coisa que a gente poderia conversar, podemos falar sobre essa modernização, sobre essa nova postura que o Paulo está trazendo para a Câmara de Vereadores, que está discutindo com os vereadores, mas vamos deixar para uma outra ocasião, né? Eu gostaria, são 12 horas e 39 minutos, agradecer a tua presença, realmente foi muito produtivo, para mim foi muito produtivo, né? E gostaria de sempre deixar as portas abertas para você, né? Como para todos os vereadores, a Liberdade, o jornal Liberdade Notícias está com as portas abertas para esse bate-papo. Muito obrigado, Vilmar. A imprensa, né, exerce um papel fundamental na democracia, né? Ela não é um poder, mas é dito como o quarto poder e com respaldo daquilo que a imprensa faz pela população. Se não fosse a imprensa, os trabalhos do poder público não chegariam da forma como chegam hoje à casa de cada cidadão, né? Então, parabéns pelo trabalho da imprensa e também, da mesma forma, estamos à disposição. Grande abraço a todos que nos acompanharam. E com isso nós damos continuidade ao nosso Liberdade Notícias desse dia 3.